Eis aqui o meu servo. Amém? Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, eu o sustentarei. O meu escolhido em quem a minha alma toma contentamento. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Nem quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Por meio da verdade trará a justiça. Vamos também em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 21. Amém? Mateus 12, versículo 15 ao 21. Amém, irmãos? Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E uma grande multidão o seguiu, e ele curava a todos. Ele lhes recomendava rigorosamente que não descobrissem, se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e aos gentios anunciará o juízo. Não disputará, nem clamará, nem ninguém ouvirá pelas praças a sua voz, pelas ruas. Amém? A cana quebrada não esmagará, e o pavio que fumega não apagará, até que ele faça triunfar o juízo. Em seu nome os gentios esperarão. Jesus. Peço aos irmãos que neste momento desligue dos problemas de lá de fora, amém, dos pensamentos. Liga apenas agora no altar do Senhor. Porque isso acontece com nós somos seres humanos, eu também acontece isso comigo. Muitas das vezes a gente está aqui, de repente, amém, a gente voa, né? Aí a gente assusta, a gente está pensando em coisa que não tem nada a ver. Amém. Deus vai falar tanto que falou na minha vida e vai continuar falando, e eu tenho certeza que Deus, muitas das vezes, eu planejo uma coisa, às vezes eu faço um esboço, mas, na verdade, a maioria das vezes eu nem uso o esboço, né? Mas na preparação a gente acaba fazendo esboço, amém? Irmãos, o Isaías aqui, ele profetizou uns 700 anos antes de Jesus Cristo vir, né? E entre as muitas profecias de Isaías, uma linda que eu acho dele é Isaías 53, quando ele fala que Jesus foi ferido pelos nossos pecados, né? Que ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Falava de Jesus, né? Olhando para ele, beleza nenhuma vimos para o que desejássemos, né? Era um homem de dores, experimentado no trabalho. Mas então, de tantas profecias que Isaías falou há pouco tempo atrás, eu estava estudando a palavra de Deus e Deus me falou sobre essa profecia de Isaías. Isaías aqui estava falando sobre Jesus, amém? Ele profetizou que Jesus seria aquele que não desprezaria a cana trilhada, e não desprezaria o pavio que fumega. Aí eu comecei a perguntar a Deus e procurar entender essa palavra de Deus, procurar a pesquisar e entender mais, e Deus falou ao meu coração, e eu fiz esse bolso e deixei a palavra preparada para o dia certo. Depois Deus me deu outra palavra que não precisa comentar, mas está guardada aqui também para um dia que Deus quiser que faça, está aqui. Mas hoje Deus colocou no meu coração, porque na verdade a gente tem muita coisa para falar, e a gente vai pensando e pede ao Deus, oh Deus, o que eu devo falar? E hoje eu digo que Deus me colocou no meu coração falar sobre a cana trilhada, amém? Como eu estava falando com você, meus irmãos, Isaías professou sobre Jesus 700 anos antes de Jesus vir.
Agora, Jesus, em Mateus aqui, a Bíblia está falando sobre Jesus, a mesma coisa, né? Para que se cumprisse aquilo que se foi falado, que ele não esmagaria, né? não esmagaria, não abandonaria a cana trilhada e nem desfaria do pavio que fumega. Então, meus irmãos, é o seguinte, quando Jesus Cristo, ele veio e nasceu através de Maria, né? Quando Jesus Cristo veio no seu ministério, quando começou o seu ministério, você vê que no Sermão da Montanha, Jesus já falava, né? Bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, que herdarão o reino de Deus, né? Ele falava sobre os humildes, aqueles que realmente buscavam a Ele. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele estava andando ali, na verdade, ele, além de ele ser 100% homem, ele era 100% Deus, né? E Jesus Cristo vivendo ali, a Bíblia nos fala que ele despojou de toda a sua glória, de toda aquela glória que ele tinha antes, né? E, inclusive a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele sendo o próprio Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem. E na forma de homem ele viveu, ele foi uma criança, ele foi um rapaz, ele viveu entre nós, né? Até que chegou o dia do seu ministério, onde ele deixou ali a carpintaria com o seu pai ali, e foi então fazer o ministério pela qual Deus havia enviado. Então ele experimentou as nossas fraquezas, experimentou as nossas falhas, como ser humano pôde entender e nos compreender quando nós erramos, certo? Jesus então, ele olhava para as pessoas, ele olhava para os homens, e num certo momento, ele que conhecia o coração de todos, Mateus capítulo 11, você não precisa de abrir não, eu quero ler para vocês, Mateus 11, está escrito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, amém? Eu sempre falo, se a vida para você andar com Jesus está pesada demais, tem algo errado. Você pode estar olhando muitas ordenanças de homem que coloca sobre a sua vida ordenanças. Amém? Uma coisa é você seguir a palavra de Deus, você fugir do pecado por ter nascido de novo, você fugir do pecado por conhecer a Jesus Cristo, você saber e conhecer e ter intimidade com Deus, e saber a vontade de Deus para a sua vida, e saber como você deve se portar como servo de Deus, e um homem que nasceu de novo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você seguir jugo de homens. Não deve fazer isso, não deve usar aquilo, nem fazer aquilo. Isso aí não nos leva a nada, isso aí é apenas maquiagem, amém? O que nos leva à salvação é aquilo que vem do nosso interior, é o nosso coração. A Bíblia fala que do coração do homem está cheio, a boca põe para fora. É o nosso dia a dia, é que nos mostra se nós somos de Deus ou não, se nós nascemos de novo ou não, se nós somos salvos ou não. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus, amém? Nós entendemos isso e conhecemos isso. Quando nós erramos, nós nos entristecemos. Nós não conseguimos permanecer no erro. Você pode sim cair no pecado, mas praticar uma iniquidade. Iniquidade o que é? É um pecado que você não consegue largar. Isso é iniquidade. A Bíblia fala que o iníquo não herdará o reino de Deus. Então nós, como servos do Senhor, nós temos que entender que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E que nós agora somos luz do mundo e sal da terra. Amém? A Bíblia nos fala que não se acende uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo do alqueiro, mas coloca ela sobre o alqueiro para iluminar toda a casa. Amém? Então nós somos luz do mundo, meu irmão. Agora Jesus Cristo, quando ele olhou para aquele povo que estava sofrido e tudo mais, quando ele falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele olhava para os fariseus, ele olhava para os líderes espirituais de Israel, e via ali, a Bíblia fala sobre as suas vestiduras, pessoas que andavam
com peito erguido, porque sabia a lei, porque estava numa posição de ensinar. Mas um desses, chamado Nicodemos, precisou de procurar Jesus à noite. Alguns pregadores falam que ele procurou Jesus à noite porque ficou com vergonha dos outros, aqueles que eles ensinavam a lei, ensinavam o caminho da salvação, vê-lo, chegar perto de Jesus Cristo e perguntar: mestre, o que eu farei para ser salvo? E Jesus falou o quê? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu sempre falo, meu irmão, vem à igreja, ser filho de crente, não quer dizer que você é salvo, não. Você é salvo quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, é selado com o Espírito Santo de Deus, e passa a ver uma vida nova, amém? Muitas das vezes a pessoa fala assim: porque você tem que fazer obra para ser salvo. A gente não faz boas obras para ser salvo, não. Senão a cruz de Cristo poderia deixar de lado. As boas obras seguem aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, que tiveram seus corações transformados por Deus. Isso é normal, você fazer boas obras. Mas nós, servos do Senhor, jamais temos que colocar nas boas obras um caminho para a salvação. Não. E isso aí a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, amém? É pela graça do Senhor. Jesus Cristo olhando para eles, aquele povo, falou isso, que eles estavam cansados. Jesus viu neles, porque Jesus conhecia o coração. Jesus olhava para o coração de cada um, e Jesus sabia a vida de cada um deles, o que se passava com cada um deles. Não precisava deles chegar para Jesus, e Jesus, no meio daquela multidão, Jesus batia o rosto no olho de alguém, e já sabia quem ele era, qual o nome dele. Jesus já sabia. Por quê? Porque ele é Deus. E Jesus, o Espírito de Deus, revelava para Jesus tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso que ele olhava para as pessoas e falava assim, porque Jesus percebia e entendia o sofrimento da pessoa. Aí, quando a Bíblia nos fala que, Isaías fala que ele não esmagaria, ele não cortaria a cana trilhada, ele não abandonaria a cana trilhada, e também nem desprezaria o pavio que fumega. Aí eu perguntei: Deus, o que seria isso então? Aí, meus irmãos, eu procurando saber, no tempo de Isaías, seria junco. É uma cana trilhada que ele fala, seria um junco. Uma cana de junco. A Bíblia não fala sobre isso, mas pesquisando e entendendo isso aí, naquele tempo, hoje nós podemos colocar assim a cana, mas naquele tempo eram juncos que davam na beira dos caminhos, que quando ele crescia, se fortalecia, servia para fazer alguns trabalhos. Mas quando ele era mais novo, eles eram mais fracos, eles eram tombados pelo vento. Presta atenção no que está acontecendo, meus irmãos. O vento soprava eles, e muitas das vezes caía na beira de uma trilha, na beira de um caminho. E nessa trilha onde eles passavam, muitas vezes eles eram pisados. E quando eles tinham seus calos quebrados, seus calos amassados, eles não tinham mais condições mais de ser usados, porque secava-se. Ele secava e morria. Não tinha mais como ser usado, não crescia mais. Por quê? Eles estavam à beira da trilha e foi amassado. Muitas das vezes acontecia também, isso dava muito nas beiradas das águas, nas beiradas dos rios. Muitas das vezes também, quando as pessoas iam chegar na beira de uma água para pegar água, alguma coisa, eles pisavam também nesses juncos e ia quebrando eles caíam para um lado, outro para o outro, e eles eram amassados. Agora, trazendo para hoje, trazendo para a nossa cana-de-açúcar, vamos usar cana-de-açúcar. Um canavial, por exemplo, se você entrar num canavial, chegar perto de um canavial, você vai observar que as canas, realmente, elas com o vento balançam, é até bonito, né? Vê um vento, balança a cana para lá, balança a cana para cá e tudo mais. Isso aí, meu irmão, já é uma tipificação, já dá para você perceber algo. Que no meio dos nossos problemas, nós estamos enraizados em Jesus, amém? E nós somos como essa cana também. Nós estamos ali em pé, nós estamos na presença de Deus. E muitas das vezes os ventos dos problemas que vêm sobre as nossas vidas nos balançam. Quantos podem dizer aqui essa noite que nunca foi balançado? Que nunca em sua vida não tiveram nenhum problema? Que nunca em sua vida não passaram pelo vento?
pelo vendaval. Quando você se curvou, muitas das vezes, para um lado, para o outro, você sentia. Quantas das vezes, às vezes, você foi perseguido? Quantas das vezes, às vezes, se levantaram contra você sem causa alguma? Mas acontece que Jesus, ele vê todas essas coisas. E muitas das vezes, meu irmão, a cana, ela pode ser soprada pelo vento e ela volta para a sua posição normal. Muitas das vezes, são pessoas que têm os seus problemas, mas que essas pessoas superam os seus problemas. Por quê? Porque Deus, ele tem poder para nos levantar. Deus tem poder para nos firmar. Muitas das vezes os problemas da vida vêm nos balançar. Às vezes nós sentimos isso. Muitas das vezes eu já senti isso. Mas eu sei que eu tenho 58 anos já no Evangelho. E até hoje eu posso dizer que Deus tem me segurado. É pela misericórdia de Deus que eu estou aqui. Já passei por muita coisa nessa minha vida. Amém? Mas eu sempre recorri a Jesus. Eu sempre me recorri a Deus. Eu sempre me recorri a ajoelhar aos pés de Jesus. E a pedir perdão pelas minhas falhas. A pedir perdão pelos meus pecados. E a entender que fora de Jesus nós não podemos fazer nada. Amém? Todas as coisas que acontecem conosco, é Jesus Cristo é que nos dá a vitória. Nos momentos mais difíceis que nós passamos, Deus sempre manda alguém para dizer que a vitória está nas nossas mãos. Deus nunca nos abandona. Agora eu estou falando agora sobre canas trilhadas, canas caídas. Muitas das vezes aquelas canas que estão caídas, que estão numa trilha onde foi pisada e que foi amassada, muitas das vezes as pessoas desprezam, porque não tem mais utilidade. Uma cana, quando ela é quebrada, para ela ficar em pé novamente, é só um milagre. Se você pegar uma cana e quebrar ela no meio, e tentar pôr ela em pé de novo, ela vai cair. Se você colocar ela em pé ali, ela vai cair de novo. Por quê? Porque é somente um milagre que pode fazer isso. Agora, essas canas trilhadas que as pessoas cortam e jogam fora, porque já estão amassadas, que não tem mais condições de tirar um caldo dela. Não sei se os irmãos sabem disso, mas a cana, eu creio que sabem, né? Ainda mais de Minas Gerais. A cana, ela é usada para fazer rapadura, né? Eu, quando era mais novo, eu via fazer, eu ajudei a fazer. Muitas das vezes eu usava para fazer a pinga também. Mas uma cana trilhada que já está amassada, já foi pisada, ela não tem mais utilidade. Então ela é cortada e lançada no fogo. Amém? Mas a Bíblia nos fala de Jesus Cristo, meu irmão, que ele não abandona a cana trilhada. Aí é que está o ponto que eu quero falar com os irmãos. Glória a Deus por Jesus Cristo, que não abandona a cana trilhada, que não abandona a cana quebrada. Porque muitas das vezes você pode olhar para alguém e falar assim, esse aí não tem jeito mais. Esse aí caiu no pecado, esse aí agora não tem jeito mais, ele desviou. E quantas vezes nós esquecemos daqueles que se desviaram da palavra de Deus, né? Quantas vezes nós oramos por um tempo e depois deixamos de orar e nunca sabemos mais onde está, é ou não é? Mas Jesus Cristo, meu irmão, não importa o que você estiver passando, ou o que você passou, Jesus Cristo, ele tem poder para pegar uma cana amassada, uma cana quebrada, e fazer um milagre na vida dela, e fazer com que essa cana fique de pé novamente. Assim também ele pode fazer conosco, amém? Não importa o que você está passando, meu irmão. Eu não sei o problema que você está passando, porque muitas das vezes, meus irmãos, nós chegamos na igreja aqui, e cantamos e louvamos ao Senhor, e mostramos alegria no nosso rosto, compartilhamos com o irmão alegria, mas muitas das vezes, só Deus sabe como nós chegamos aqui, e só Deus sabe como que nós, quando chegar em casa, como é que nossos corações vão estar. Amém? A palavra dessa noite é para você, meu irmão, que às vezes está passando por provações, que está passando por tribulações, que está passando por problemas, que muitas das vezes você hoje não está vendo solução na sua vida. Que você pode ser igual um José. José, de repente, ele estava entre os seus irmãos, alegre, trabalhando e tudo mais ali, mas pelo fato da inveja, pelo fato do ciúme, eles jogaram José dentro de uma cova. E de repente José,
que estava tranquilo na família, vivendo muito bem, agora ele estava lançado numa cova. Uma cova é um lugar de escuridão. Uma cova é um lugar que ele estava ali o quê? Sozinho. Mas eu tenho certeza que naquele momento que ele estava sozinho ali, ele orou a Deus. E ele clamou a Deus. E naquele momento ali, Deus trouxe o livramento para ele. Aquele que estava jogado em uma cova escura, ele foi o segundo no reino do Egito, amém? Deus o tirou daquela cova e colocou ele como segundo no reino do Egito. Mas ele era o quê? Um homem temente a Deus. Um homem que confiava em Deus, um homem que procurou o quê? Andar no caminho do Senhor e agradar a Deus. É muito simples. Eu prefiro agradar o Senhor. Eu prefiro renunciar à minha carne. Eu prefiro renunciar ao pecado. Eu prefiro agradar a Deus. Porque eu sei que lá na frente a minha vitória é certa. José, ele estava caído naquele buraco. Mas ele sabia que o Deus de Israel, que havia feito uma promessa para ele, um dia colocaria ele em cima também, levantaria ele dali. Uma cana trilhada que nós podemos dizer Jó. Jó também foi uma cana trilhada. Por quê? Porque Jó também foi amassado. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. A sua mulher fala com ele, abandona teu Deus e morre. Ele fala para ela, ó mulher, você fala como uma louca. Eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus restabeleceu para Jó tudo aquilo que eu tinha antes em dobro. Amém? Eu não sei se você é como José ou se você é como Jó, que às vezes perdeu bens, perdeu família, que nós todos estamos sujeitos a isso. Mas não importa o que você passou, o Deus que você serve, ele tem poder para te levantar. O Deus que você serve, ele tem poder para te abençoar a sua vida e te transformar e fazer de você uma bênção, amém? Meditando sobre o pavio que fumega. Eu também sou do interior e usei lamparina lá na roça. Antigamente, meus irmãos, era lamparina lá. A lamparina ela tem um pavio, né? E dentro dela ali tem querosene. Eu lembro que às vezes eu ficava com medo de dormir no escuro e eu esticava aquele pavio e acendia ele lá para mim dormir, porque era na base da luz da lamparina. Mas sempre acordava de noite com ela apagada. Meu tio ia lá, o meu pai ia lá e apagava ela. Mas aquela lamparina ali era de querosene, mas nos tempos antigos a lamparina era feita de cerâmica, né? Uma vasilha de cerâmica, onde se colocava um pavio ali, se colocava azeite, puxava a pontinha dela e punha fogo. Então, enquanto havia azeite ali, o fogo brilhava, amém? O fogo amarelhado, azulado, avermelhado, o fogo brilhava ali e iluminava toda a casa, amém? Mas à medida que esse azeite ia acabando, se não repusesse o azeite novamente, o pavio começava a queimar, amém? Vocês estão pegando aqui, amém, irmãos? Amém? Presta atenção. Enquanto havia azeite, quem se queimava era o azeite, amém? Quem aparecia era o azeite. O fogo brilhava no pavio por causa do azeite que existia na vasilha, que existia na lamparina. Vamos chamar assim, que os irmãos conhecem mais lamparina, amém? Quando o azeite acabava, começava a pegar fogo no pavio. O pavio seco dá o quê? Fumaça. Ele chega a querer apagar. Fumaça. É necessário colocar mais azeite para que o brilho volte novamente, amém? Se o pavio começa a pegar fogo e enfumaçar, causa o quê? Irritação nos nossos olhos. A fumaça causa isso, não é mesmo? Agora, trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para hoje, para nossos dias de hoje, né? Nós somos esse pavio, meu irmão, amém? O azeite é o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios desse azeite, o que aparece não é o pavio, o que aparece é o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós estamos cheios da unção de Deus, quando nós confiamos que é o Espírito Santo de Deus é quem realiza através das nossas vidas.
Quando nós não confiamos em nós mesmos. Um vaso. Um vaso, ele é feito de barro, amém? Esse vaso aqui, creio que é de madeira. Mas um vaso, ele é feito de quê? Ele é feito de barro. Por dentro ele é barro, amém? Mas por fora dele, para embelezar o barro, tem as pinturas, tem os vernizes. Aí fica bonito, não fica? Mas o barro some, não some? O barro aparece? O barro não aparece. O que aparece é o quê? É o verniz, é a pintura. Aquele ali é que aparece, aquele ali que é o bonito. O barro não é o bonito. Então, nós somos a mesma coisa. O que tem que aparecer nas nossas vidas é o brilho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? É o Espírito Santo de Deus. O barro não tem que aparecer. Quando o barro aparece, quando você vê um vaso somente de barro, ele não é um vaso bonito, não é um vaso que chama atenção. Mas quando ele é trabalhado, quando ele é pintado, quando vem um verniz em cima dele, que ele brilha, aí ele é bonito. Mas o que está aparecendo? O barro está aparecendo? Não, está aparecendo a pintura, aparecendo verniz. Isso é que deixa o vaso bonito. Nas nossas vidas também, com Deus, o que nos deixa bonito diante de Deus, o que faz com que as pessoas nos achem que Deus está nos usando, é quando o brilho do Espírito Santo de Deus aparece nas nossas vidas e o barro fica escondido. É quando você se esconde e o Espírito Santo de Deus aparece na sua vida. Aí sim há unção, aí há poder de Deus. Quando o barro aparece, é como um sino que soa no deserto, para nada serve. Mas quando há o brilho da expressão, o que acontece no pavio ali da lamparina, quando o azeite acaba, meu irmão, é quando a unção de Deus acaba sobre a sua vida. Não adianta eu ficar falando meia hora, 40 minutos aqui, se eu não tiver buscado de Deus, buscado a unção de Deus e confiado que a expressão de Deus é quem fala através da minha vida. A palavra vai chegar ao teu coração e vocês não vão entender o que está acontecendo. E na verdade não vai fazer nada. Porque não vem do Espírito Santo de Deus. Na verdade, o pavio já não existe mais azeite nele. Ele agora já está fumegando, ele já está para apagar. Já irrita os olhos das pessoas. Mas quando há o brilho do Espírito Santo, quando há a luz do Espírito Santo, clareia toda a casa. E agrada-se, já não tem mais cheiro ruim, já não irrita mais. Por quê? Abençoa, a luz abençoa o local, ela clareia, ela tira a escuridão. Assim também é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Não deixe o azeite acabar sobre a sua vida. Tem uma música que eu canto que fala: põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero, tirei alto, servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. E é esse azeite, meu irmão. Meu irmão, você deve procurar essa unção, esse azeite do Senhor, amém? Para que o brilho do Senhor possa estar cada dia mais na sua vida. Porque sem esse Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não há como a obra de Deus ser feita e não há como você convencer corações. Eu quero citar um exemplo, eu sei que eu tenho mais uns 5 minutos a 6 minutos aqui, amém? Eu gostaria de citar um exemplo de uma cana trilhada também, que essa coisa que eu fiquei sabendo é muito bacana, que pode ser chamada também de cana trilhada. Sobre o pavio que fumega, meu irmão, o que eu quero falar com você é o seguinte: Jesus não despreza o pavio que fumega, amém? Muitas das vezes, para as pessoas, aquela pessoa que está ali quase apagando seu brilho e tudo mais, que você pode falar assim, não tem jeito mais. Esse aí está perdido, esse aí não tem solução para ele mais. Mas Jesus Cristo, ele tem poder para ir ali e pegar aquele pavio que fumega. Ele não despreza o pavio que fumega, mas ele tem poder. E ele é especialista nisso, de chegar ali, colocar mais azeite na lamparina. E o fogo do Espírito Santo de Deus torna a brilhar na vida dele, amém? Existia, meu irmão, um caso em Israel, algo que acontecia em Israel, que eu achei muito bacana, que também dá para falar sobre isso. Eu gostaria de ficar aqui na frente, que eu vou explicar para os irmãos, aqui pega, né, meu irmão? Eu gostaria, daqui a pouco te chamo, viu, Eliette?
Acontecia algo em Israel, é o seguinte, meus irmãos, prestem bem atenção que eu vou falar com vocês. Quando alguém em Israel chegava à falência, chegava à bancarrota, que eles falam, e se quebrava, e não tinha mais solução, tinha muitas dívidas. A pessoa, então, ele pegava uma pele de um cordeiro, uma pele de um boi, de uma vaca, e estendia numa parede, onde ficava as vistas de todos. E ali, ele colocava todas as suas dívidas. Era quando a pessoa chegava que não tinha mais solução mesmo. Inclusive, naquela época, os filhos dessas pessoas que ficavam devendo tanto, eram levados para ser escravo. Então, essa pessoa, ela passava por uma vergonha. Por quê? Porque ela tinha que ir para uma praça, estender essa pele, e naquela pele, isso está em Isaías capítulo 40, viu, meu irmão? Sobre receber em dobro. E ele esticava essa pele, aí ali, se houvesse um benfeitor que visse todas as suas dívidas, olhasse o que ele devia, e essa pessoa era uma pessoa de poder, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha condições, ele ia ali e dobrava aquela pele. E ali ele escrevia o nome dele ali. Ele estava assumindo de pagar todas aquelas dívidas dele. Isso também, meu irmão, eu chamo isso aí também de cana trilhada também. É uma pessoa também que já passou por vários problemas na vida, que a vida dele não tem solução mais. Isso aí realmente acontecia em Israel. E eu gostaria que a Liette trouxesse aqui esse coisa ali, que eu vou mostrar para os irmãos, vou explicar para os irmãos. O que acontecia, meus irmãos, era isso aqui, ó. A pessoa vinha, colocava uma pele na parede, ele colocava todas as suas dívidas. Ele estava o quê? Sem solução mais. Ele colocava todas as suas dívidas aqui. E sempre passava alguém e olhava para aquilo ali. E quando a pessoa olhava, se ele tinha condições de pagar, muitos olhavam, não, o preço é grande demais, eu não posso pagar. É muita dívida, eu não posso pagar. Mas chegava um que tinha poder, um que tinha condições, e olhava a dívida. Então, o que ele fazia? Ele dobrava. Isso. Ele dobrava e escrevia o nome dele aqui. Certo? Isso, meu irmão, que eu estou falando com vocês aqui, eu estou falando do ser padilheiro. Tá bom, obrigado. Eu estou falando do ser humano. Amém? Nós também, um dia, nós tínhamos uma dívida muito grande para ser paga. Né? E essa dívida não podia ser paga com sacrifício de cordeiro. Essa dívida tinha que ser paga somente com o sangue de Jesus. Então, esse homem também que está ali, sentado ali, se expondo à vergonha, eu considero também uma cana trilhada, um pavio que fumega, porque já não existe mais condições para ele. Para nós também não existia condições para nós. Para nós também não existia mais solução, porque o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Todos nós somos destituídos. Mas Jesus Cristo, Ele é aquele que passa e vê toda a sua dívida. Jesus Cristo é aquele que passa e vê todo o seu pecado. Todo o pecado, toda a sua dívida. Por que você está caído à beira do caminho? Por que você está numa praça passando vergonha? Por quê? Porque você chegou na falência, você chegou na decadência, que para você já não existe mais solução. Mas para aquele que não abandona a cana trilhada, nem despreza o pavio porque fumega, para ele existem condições. Jesus é aquele benfeitor que ele passa e olha todas as suas dívidas. E sabe que é somente com o sangue dele que há o pagamento. E Jesus Cristo, ele vem e dobra essa pele, escreve o nome dele, Jesus Cristo. Por quê? A pessoa, quando ia pagar a dívida, colocava o nome dele, Jesus Cristo. Colocava o nome dele lá, fulano de tal, vamos supor, Salomão. Aquela pessoa ia para casa satisfeita, sabia que as suas dívidas estariam pagas. E ele pagava em dobro. Por quê? Porque a pessoa começou uma vida nova. Jesus Cristo, ele fez isso por nós também. Ele olhou a nossa dívida, que era impagável. Impagável. Não tinha como pagar. Mas Jesus Cristo, ele veio e dobrou e tampou as nossas dívidas. Nossos pecados ficaram escondidos em Jesus. Ele tampou e colocou o nome Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse que não abandona
a cana trilhada. Esse que não desfaz do pavio que fumega. Quem tem poder para fazer com a cana trilhada, uma cana que estava esbagaçada, somente o milagre coloca ele em pé, tem poder para colocá-lo em pé novamente. Ele não abandona. Jesus Cristo é aquele que ele pega um pavio que está fumegando, quase queimando, e põe azeite nele e faz ele brilhar novamente. É esse Jesus que está aqui essa noite, meu irmão. É esse Jesus que tem poder para fazer isso com você. Se na sua vida espiritual você está quase fumegando, você sente que você não está perdendo a unção. Se você hoje está vivendo apenas com aquela, vem na igreja por obrigação, vem na igreja porque o irmão, se você não for à igreja, o irmão vai perceber que você não veio. Ah, eu vou na igreja terça e sábado, que aí o irmão percebeu que eu fui 2 vezes na igreja. Ah, eu vou na igreja domingo e quinta, que aí eu vou 2 vezes, tá bom. Esse não deve ser o nosso coração para vir à casa do Senhor. E Deus conhece, você está perdendo tempo. Quando nós vemos à casa do Senhor, a gente tem que vir por prazer de vir. Se você tem perdido a unção, se você tem vivido apenas de encenações, se você não tem vivido como se fosse um teatro, uma vida de teatro, Deus é aquele que não te abandona. Jesus Cristo é aquele que não te abandona. Jesus Cristo é aquele que tem poder de colocar o azeite em você e fazer você brilhar novamente. Ele tem poder de colocar você, uma cana que está quebrada, deitada à beira do caminho. Trilha, cana trilhada, está no meio de uma trilha, que foi pisada e amassada pelo povo. Se você se sentiu amassado, rejeitado, Jesus é aquele que pega você e não abandona. E ele tem um milagre para colocar você. E ele coloca firme, ele te coloca uma cana forte, enraizada e firme, para que quando os ventos vierem balançar você de um lado para o outro, você tenha raiz forte nele para suportar tudo. Até que o Senhor falou e é que eu paro e agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor.